Você já se sentiu observado mesmo quando ninguém está por perto? Já percebeu olhares que se voltam para você sem razão aparente? Ou sentiu aquele peso estranho no ambiente, como se algo invisível te cercasse, te analisasse e, no fundo, te cobrasse uma postura que você nem entende de onde vem? Isso não é paranoia. Isso não é acaso. E também não é coincidência. O que você sente tem um nome. E tem uma causa espiritual. Mas antes de te contar o que está por trás disso, é importante que você entenda: nem todo mundo é observado da mesma forma. Alguns carregam uma marca que não se vê com os olhos, mas que brilha no plano espiritual. E esses, os que têm essa marca, jamais passam despercebidos. Dedo indicador apontando para a direita se você sempre sentiu que carrega algo diferente, que atrai olhares, elogios, invejas ou julgamentos mesmo sem provocar. Então esse vídeo é para você. Porque existe uma explicação espiritual profunda para isso. Uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido antes, e que pode mudar completamente a forma como você se vê. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui não é comum, e pode te libertar de anos de confusão interna. Você já percebeu como certos ambientes mudam quando você entra? Como algumas pessoas ficam inquietas só com a sua presença? Como até aqueles que mal te conhecem reagem com estranheza, admiração ou até resistência sem motivo? Isso acontece porque a sua energia carrega algo que não pode ser ignorado. Uma frequência que toca as pessoas de forma inconsciente. Como se o mundo espiritual avisasse: prestem atenção nesse aqui. Mas você nunca pediu isso. Você nunca buscou ser centro das atenções. Aliás, tudo o que você queria era paz. Mas os escolhidos não têm esse tipo de paz. E é aqui que muitos começam a duvidar de si. Acham que tem algo errado, que talvez estejam exagerando. Mas não. O que você sente é real. É o peso de um chamado. E todo chamado verdadeiro carrega consigo uma exposição inevitável. Porque a luz que vive em você ilumina o ambiente, mas também revela sombras. E por isso, tantos te olham, te julgam, te cobram. Alguns nem sabem por quê, mas sentem algo em você que os desafia, os incomoda ou os desperta. Isso é o que acontece quando alguém foi separado, quando alguém foi marcado pelo céu, quando alguém é, sem saber, um escolhido. Mas o que exatamente faz de alguém um escolhido? Como essa marca espiritual surge? E por que ela atrai tanta atenção, boa e ruim? Fica comigo, porque nos próximos minutos, você vai entender o que o mundo espiritual vê em você que os outros não conseguem explicar. A marca do escolhido não é um selo visível. Ela não está no corpo, mas no espírito. É uma vibração. Uma luz interna que não pode ser apagada, mesmo que você tente se esconder. Mesmo que você queira se misturar aos outros. Os escolhidos não conseguem ser invisíveis, por mais que desejem. Porque foram chamados para despertar, para carregar mensagens, para romper ciclos. E isso carrega um preço. Um preço que começa justamente com o olhar do outro, com a exposição, com o desconforto. Porque quem tem luz, sem querer, revela a escuridão dos outros. E quem ainda não está pronto para lidar com a própria sombra, vai reagir, vai te julgar, vai te testar, vai tentar apagar sua centelha. E é aí que os escolhidos mais sofrem. Não por fora, mas por dentro. Eles sentem a pressão espiritual desde cedo. Percebem que não se encaixam, que não pensam como os outros, que não se satisfazem com o superficial. Eles buscam sentido. Eles questionam o mundo. Eles olham para o céu esperando respostas, enquanto os outros se distraem com o barulho da terra. Os escolhidos têm sede do que é invisível. E o invisível os responde. Por isso, muitas vezes são cercados por acontecimentos fora do comum. Intuições, sonhos intensos, coincidências que se repetem, tudo isso é o céu tentando dizer: você foi separado. Mas junto com esse chamado, vem a prova. Porque antes de um escolhido ser revelado, ele é testado. Testado pela vida, pela solidão, pela rejeição, pelo desprezo. Muitos deles vivem isolados, mesmo cercados de pessoas. Sentem-se incompreendidos, deslocados.
Não porque falham em se conectar, mas porque sua energia fala uma língua que poucos conseguem ouvir. E é esse silêncio que forma o verdadeiro escolhido. Não os aplausos, não a aceitação, mas o silêncio, o deserto, a espera. E talvez agora você esteja se perguntando, mas se tudo isso é verdade, então por que parece que o mundo me julga tanto? A resposta é mais profunda do que você imagina. E nos próximos minutos, ela vai te mostrar algo sobre sua vida que talvez você nunca tenha enxergado. A presença dos escolhidos incomoda, porque ela é como um espelho que mostra o que está errado, mesmo sem dizer uma palavra. Às vezes, basta você entrar em um lugar e o ambiente muda. As conversas mudam, os olhares se ajustam. Alguns se sentem inspirados, outros ameaçados. E isso acontece porque a sua energia carrega um chamado à mudança. Você não veio ao mundo para confirmar o que está estabelecido. Você veio para quebrar padrões, para abrir caminhos, para curar feridas que nem são suas. E por isso te observam, tentam te decifrar, tentam entender como você continua de pé, mesmo depois de tudo que já te derrubou. Mas o segredo está aí. Os escolhidos caem, sim, mas não ficam no chão, porque há algo neles que sempre levanta. Uma força invisível, uma mão espiritual, um sopro divino que os reergue quando todos pensam que é o fim. E essa força assusta, porque ela não vem da lógica, não vem do dinheiro, não vem da fama. Ela vem do alto. E quem é sustentado por algo que o mundo não entende, é naturalmente observado. O que o mundo vê em você, mas não consegue explicar, é reflexo do que o mundo espiritual já reconheceu há muito tempo. E é por isso que você carrega uma presença que muda o ambiente, mesmo sem dizer nada. Por onde você passa, algo acontece. Portas se abrem, ou se fecham. Máscaras caem. Mentiras se desmancham. Porque quem carrega a verdade, mesmo em silêncio, carrega autoridade. E é essa autoridade invisível que incomoda quem vive de aparências. O escolhido, mesmo sem querer, causa reações. Porque a alma dele denuncia, sem acusar. Ilumina, sem precisar se justificar. A vida de um escolhido nunca é comum. Ele não veio para o conforto. Veio para a missão. Por isso é observado com tamanha intensidade, para ser testado, provocado, desafiado. E tudo isso faz parte de uma pedagogia espiritual. Você foi separado, mas não para ser adorado. Foi separado para servir, para resistir, para aprender a caminhar sob olhares que nem sempre te aplaudem, mas que não conseguem desviar de você. E isso, por mais cansativo que pareça, é parte da lapidação da sua alma. Porque antes que Deus exponha um escolhido ao mundo, Ele o expõe ao silêncio, ao anonimato, ao olhar que julga, ao peso do fardo, e só depois, à revelação. Por isso, tantos se perdem, porque confundem ser observado com ser aprovado. E nem sempre é. Muitos te observam para te copiar, outros, para te atacar, mas poucos te observam para aprender. E o escolhido precisa discernir entre quem se aproxima por conexão, e quem se aproxima por curiosidade ou inveja. Nem todo olhar é bênção, e nem todo elogio é sincero. Mas todo olhar que recair sobre você é uma confirmação. Você carrega algo que atrai. E isso é sinal de que sua presença é, de alguma forma, necessária. E sim, há dias em que você vai se cansar de ser visto, notado, cobrado. Vai desejar desaparecer, ser anônimo, viver uma vida simples e invisível. Mas a alma de um escolhido não foi feita para se esconder. Foi feita para ser farol. Mesmo quando a luz atrai insetos. Mesmo quando iluminar machuca. Mesmo quando ninguém agradece pela claridade. O farol não brilha por reconhecimento. Ele brilha por natureza. E é exatamente por isso que, mesmo sendo observado, ele permanece de pé. E talvez agora, neste exato momento, você esteja entendendo porque parece que o mundo inteiro sempre te analisou, mesmo em silêncio. Você vai descobrir ainda nesta mensagem qual é a verdadeira origem dessa luz que te diferencia,
e o propósito oculto por trás de cada olhar. O escolhido não é escolhido por sorte. Ele é escolhido por resistência. Porque suportou o que muitos não suportariam. Porque sentiu dores que não foram suas e mesmo assim permaneceu em pé. Porque, enquanto todos fugiam do chamado, ele ouviu. Enquanto todos buscavam atalhos, ele permaneceu no caminho. E por isso ele é visto. Porque há algo diferente em sua postura. Um tipo de paz que vem da guerra vencida em silêncio. Um tipo de olhar que já atravessou a escuridão e não se assusta mais com sombras alheias. Os escolhidos não são os mais fortes, nem os mais preparados. São os mais sensíveis. E é essa sensibilidade que os torna perigosos para o sistema, e valiosos para o plano divino. Eles sentem antes de entender. Sabem antes de serem ensinados. E carregam uma estranha familiaridade com o que nunca viveram, como se já tivessem estado aqui antes. Porque já estiveram. Em outros tempos, em outras formas, em outras batalhas espirituais. Eles retornam, reencarnam, reaparecem. Porque tem missão, e missão não termina com a morte. Quando você vê um escolhido em silêncio, não o subestime. Ele pode estar recebendo instruções do alto. Pode estar processando sinais invisíveis que mais ninguém percebe. Pode estar traduzindo dores que ainda nem aconteceram, mas que ele já sente como se fossem dele. Essa sensibilidade é a armadura e a espada do escolhido. Ela o fere, mas também o defende. E é por isso que ele incomoda tanto. Não porque fala demais, mas porque sua simples presença quebra o clima. Porque onde há mentira, sua presença cria desconforto. Onde há manipulação, sua luz revela intenções. E onde há trevas, sua alma gera resistência espiritual. Os escolhidos são como interruptores ambulantes, por onde passam, ou acendem, ou apagam tudo. E por isso todos os observam. Porque intuitivamente, todos percebem que algo vai mudar quando eles chegam. E muda. Sempre muda. Mesmo que ninguém fale sobre isso. Mesmo que ninguém agradeça. Mesmo que ele vá embora sem ser notado por palavras, mas jamais esquecido por presença. Os escolhidos são sinalizadores. Seu olhar atravessa. Sua energia antecipa. Seu silêncio fala. E isso, para muitos, é desconfortável. Porque exige crescimento. E crescer dói. Mas o escolhido não está aqui para agradar. Está aqui para transformar. Ele não caminha para ser entendido. Caminha para cumprir. E enquanto cumpre, será observado, seguido, analisado, imitado e, às vezes, atacado. Mas também será guardado, guiado, fortalecido. Porque o céu não escolhe alguém para depois abandoná-lo no meio do caminho. Se você foi escolhido, também será sustentado. Mesmo quando tudo parecer escuro. Mesmo quando todos se afastarem. A verdadeira companhia do escolhido nunca é o público. É a presença. A presença de Deus. A presença dos anjos. A presença do propósito. E é essa presença que o sustenta quando o olhar do mundo tenta paralisá-lo. Ele segue. Mesmo cansado. Mesmo ferido. Mesmo sendo visto como louco. Porque a alma do escolhido sabe, não há retorno para quem já despertou. A vida do escolhido nunca é sobre ele. Por mais que deseje viver apenas para si, há sempre algo maior que o chama. E esse chamado o persegue. Nos sonhos, nos silêncios, nas inquietações sem nome. Ele sente quando precisa mudar de direção, mesmo sem explicação racional. Ele pressente rupturas antes que elas se revelem. Ele carrega no coração uma bússola espiritual que o guia, e por isso sua jornada nunca é comum. É por isso que todos o observam. Porque, mesmo sem entenderem, percebem que há algo sendo conduzido por mãos invisíveis. Algo que ninguém consegue explicar, mas que ninguém consegue ignorar. O escolhido pode até tentar se esconder, mas sempre será exposto. Deus não permite que uma luz verdadeira permaneça para sempre sob o véu. Chega a hora em que ele levanta, revela, exalta. E quando isso acontece, o mundo começa a se mover.
Portas que estavam trancadas se abrem. Corações antes fechados se rendem. Obstáculos que pareciam intransponíveis, simplesmente caem. Porque quando chega o tempo do escolhido ser visto não só pelos homens, mas também pelos céus, nenhum olhar de desprezo consegue apagar o que Deus determinou. E talvez, agora, você comece a entender por que carrega esse peso nos ombros. Porque sua vida nunca foi leve, mesmo quando parecia simples. Porque as pessoas sempre esperaram tanto de você, mesmo quando você mal sabia o que estava fazendo. É porque sua alma carrega códigos de ativação. O que você fala desperta. O que você toca se transforma. O que você sofre não é em vão. Tudo tem sentido, mesmo que pareça confuso agora. E enquanto você não compreender quem você é, continuará sentindo que não pertence a lugar nenhum. Porque, de fato, você não pertence. Você veio de outro lugar, de outra vibração, de outro plano. E está aqui para cumprir. Não importa se o mundo não te aplaude agora. Os céus já te reconheceram. E é isso que faz os olhos se voltarem para você. Eles não sabem por quê, mas algo os atrai. Algo os inquieta. Algo os chama. E esse algo é a centelha que arde dentro do seu peito, que mesmo que o tempo passe, mesmo que as perdas venham, mesmo que o mundo tente te apagar, continua ali. Intacta. Viva. Pronta. E agora chegou a hora de parar de fugir daquilo que você já sabe no fundo da alma. Você é um dos escolhidos. E por isso, os olhos estarão sobre você. Sempre. Mas não para te destruir. Não para te controlar. Mas para testemunhar o que Deus vai fazer por meio da sua vida. Chega um ponto na vida do escolhido em que ele para de perguntar por que eu? E começa a perguntar para que eu? Porque ele entende que o sofrimento, a exposição, os olhares, os ataques e até os elogios, tudo isso faz parte de uma construção divina. Nada foi por acaso. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhum silêncio foi em vão. Tudo fazia parte de um treinamento invisível. Os olhares que o cercaram a vida inteira eram como testemunhas silenciosas de um processo sagrado de lapidação. E agora, a pedra bruta começa a se revelar como joia. E esse brilho não é artificial. Ele não vem do que você conquistou. Ele vem do que você suportou. É por isso que a sua presença carrega peso, mesmo em ambientes leves. É por isso que, mesmo em silêncio, você impõe respeito. Porque há um histórico espiritual te sustentando. Há cicatrizes invisíveis que te tornaram referência mesmo sem você perceber. E isso, meu irmão, minha irmã, não se ensina em livros. Isso se vive. Isso se suporta. Isso se herda no espírito. As pessoas continuam te observando porque, no fundo, elas sabem que há algo diferente em você. Mesmo quando não te entendem, sentem. Mesmo quando tentam negar, percebem. E esse algo é a sua conexão. Sua sintonia com o invisível. Sua capacidade de andar por caminhos que ninguém vê, mas que você sente. O escolhido não caminha por vista. Caminha por fé. E quem anda por fé nunca está perdido, apenas está sendo guiado por uma rota que os outros ainda não enxergaram. O mundo observa os escolhidos porque, mesmo sem saber, espera algo deles. Espera direção. Espera coragem. Espera verdade. E por mais pesado que isso pareça, você foi equipado para esse papel. A sua existência já carrega os códigos de tudo o que você vai precisar. Mesmo quando você duvida de si, há uma parte sua que sabe exatamente o que está fazendo. Porque ela está conectada com a fonte. E essa conexão é o que te torna inconfundível, inapagável, inesquecível. O que os outros veem quando olham para você, mesmo que eles mesmos não entendam, é o reflexo do propósito. O reflexo de alguém que foi separado, não por vaidade, mas por missão. Não por merecimento, mas por alinhamento. Você veio ao mundo para carregar uma mensagem que só você pode entregar. E enquanto você não assumir essa missão, os olhares continuarão te seguir. Porque a luz que você carrega é uma resposta que ainda está esperando ser liberada. Você não está aqui por acaso. Você não chegou até essas palavras por engano. Há uma força maior, silenciosa e invisível, que te trouxe até aqui.
para te lembrar, para te despertar, para te colocar de pé de novo. Porque mesmo quando você se sente cansado, exausto, desgastado por carregar o que ninguém vê, há algo dentro de você que ainda pulsa, ainda resiste, ainda acredita. E é essa fé silenciosa que te sustenta quando tudo mais falha. É ela que faz você ser observado. É ela que os outros sentem, mesmo sem compreender. Porque fé vibra. E a fé dos escolhidos transforma o ar ao redor. Agora você entende. Você não é apenas alvo de olhares. Você é canal. Você é resposta. Você é ponto de mudança onde muitos ainda vivem repetição. É por isso que a tua presença incomoda os que não querem mudar. É por isso que as pessoas te observam tanto, porque você carrega dentro de si um código que não veio deste mundo, mas que foi enviado a ele. Um código de despertar, de cura, de justiça, de recomeço. Você é um lembrete vivo de que o céu ainda se comunica com a terra. E por isso não te ignoram. Porque você carrega aquilo que o mundo perdeu, propósito. Por mais que você tente se esconder, a missão sempre vai te chamar. E enquanto você não responder, tudo ao seu redor parecerá inquieto, confuso, vazio. Porque a tua alma clama. E o mundo espiritual te observa. E as pessoas, aqui embaixo, continuam olhando para você. Algumas com medo, outras com curiosidade, outras com esperança. Porque, mesmo sem saber, elas percebem. Algo vai acontecer quando você aceitar quem realmente é. E talvez esse momento seja agora. Estrela brilhante, se essa mensagem tocou seu espírito, se você sentiu que cada palavra falava diretamente com a sua história, então não guarde isso só para você. Envie, compartilhe, publique. Porque há outros escolhidos, que, como você, estão se sentindo sozinhos, confusos, cansados e esperando um sinal. Seja esse sinal. Leve essa palavra aonde ela precisa chegar. Porque quando os escolhidos se levantam, o mundo inteiro começa a mudar.